Esse caso de hoje é da Vitória Moneyblocks. Ela é uma youtuber que tem quase 5 milhões de inscritos no canal dela. E assim, ela nunca foi de se expor também. Ela fazia os vídeos ali mais com as imagens, né, dos bonequinhos dela, ali os avatares, tudo. E ela fazia vídeos de jogos tanto com o pai quanto com a mãe. E aí todo mundo começou a perceber que o pai dela sumiu e todo mundo pensou que ele tinha morrido até então no período do Covid. E aí depois de quase um ano sem postar, no dia 17 de maio, ela postou um vídeo dela fazendo uma denúncia referente ao pai dela. Mas antes da gente ver tudo que tá em volta desse caso da Vitória Moneyblocks, eu peço pra você sua curtida, seu comentário e sua inscrição, tá? Pra dar aquela fortalecida no canal. Já avisando pra vocês que esse vídeo dela é um conteúdo sensível, então pode gerar alguns gatilhos pra algumas pessoas, tá bom? Que é a Vitória Moneyblocks, e o vídeo de hoje não é nem um pouco feliz, tá? Infelizmente. Tem acontecido uma coisa na minha vida muito injusta e que eu preciso falar com vocês porque eu tô sendo silenciada. Primeiramente, eu tô sozinha nesse quarto aqui, tá? Tô sozinha. O que tá acontecendo? Gente, nesse que ela tá falando que ela tá sozinha, é pra depois não virem falando que ela tá sendo coagida, alguma coisa do tipo. Meu pai veio pra justiça e começou a dizer que minha mãe está me maltratando, que ela tá me fazendo cárcere privado, fazendo um monte de coisa, que é crime, né, óbvio. E estão do lado dele, dos órgãos públicos. Ministério Público, Conselho Tutelar, inclusive. Eu tô quase indo pra um abrigo por conta de denúncias falsas do meu pai. O meu pai cometeu violência doméstica contra minha mãe. E isso foi 1% das coisas que ele já fez. E comigo também, ele cometeu diversos abusos. Quando eu tinha 11 anos de idade, meu pai me colocou sem roupa na frente dele. E eu já tinha corpo, já tinha seios. E ele me colocou pelada na frente dele, com 11 anos de idade, tá? E ele me obrigou a ficar sem roupa na frente dele. E eu tentava tampar, né? Porque eu tava me sentindo extremamente desconfortável e mal. Eu tava chorando, pedindo pra ele. Eu tava implorando pra ele deixar eu me vestir e deixar eu me tampar. E ele começou a gritar, dizendo que ele não era pra mim tampar e que era pra mim soltar a mão. Uma criança de 11 anos de idade. E isso foi pouco, perto de tudo que ele já fez. Eu cresci vendo meu pai tentando matar minha mãe. Eu cresci vendo meu pai maltratar minha mãe. E antes que alguém pergunte, por que sua mãe demorou 12 anos pra se separar do seu pai? Porque ele ameaçava matar os meus avós, que são os pais da minha mãe. Muita coisa aconteceu enquanto a minha mãe trabalhava. Ele ficava trazendo um monte de pessoas pra dentro de casa. Eu ficava sozinha com ele e ele trazia uns amigos dele pra dentro de casa com uma criança, menina dentro de casa. E ele já chegou a quebrar computadores no soco. Ele já chegou a quebrar muitas coisas. Ele quebrava prato, quebrava um monte de coisa. Vidro, pote, ele quebrava tudo tacando na parede, querendo causar medo em mim, na minha mãe. Nossa, deve estar sendo muito difícil pra ela estar falando tudo isso. Ela fazer essa denúncia, falar do pai, falar das coisas que ela passava na mão do pai, tanto ela quanto a mãe. E aí a gente vê isso daí, não imagina o que a pessoa passa. Quando eu usava regatinha assim e vinha o detalhezinho, ele ficava fixado naquela blusa, ficava olhando como se eu fosse um objeto. É nojento a níveis assim, exorbitantes, tá? E o que mais me revolta é que os órgãos públicos não acreditam na minha palavra e na da minha mãe. O meu pai já chegou a correr atrás da minha mãe com faca, ameaçando matar ela. Ele já chegou a chegar na minha frente, isso tudo na minha frente. Ele colocava eu e minha mãe no carro e começava a correr em velocidade muito rápida pra causar medo. E ele já chegou a quase bater várias vezes o carro, tá? Então, assim, ele tá denunciando a minha mãe, dizendo que ela tá me maltratando, que ela é uma péssima pessoa, uma péssima mãe. Sendo que tudo que ele tá denunciando a minha mãe é coisas que ele fez. Porque ele cometeu os crimes. Ele que me abusou. Ele que me colocava contra a minha mãe, tá? Ele falava que a minha mãe não gostava de mim. Ele falava pra mim que a minha mãe, ela não se importava comigo. Sendo que a minha mãe morreria por mim. Tá bom? A minha mãe faria de tudo, e ela faz de tudo por mim. Porque desde que eles se separaram, muita coisa aconteceu. Eu entrei em crises que eu tive que ser internada em hospitais psiquiátricos, tá? Eu tive que ser internada em clínicas porque eu tava tentando contra a minha própria vida. Eu tenho ideações suicidas por causa que o meu pai falava assim pra minha mãe: eu vou te enlouquecer até você se matar. Como eu disse, eu tive muitas crises. De todos os traumas que ele me deixou, não tinha como eu não agir diferente. Me desculpa, mas eu não conseguiria não ter crises. Eu tenho crise de pânico, eu não consigo sair de casa, eu não consigo ir pra escola, porque a gente tem medida protetiva contra ele, e ele infringiu elas. Ele veio aqui em casa, ele tá de tornozeleira eletrônica, mas ele passa na frente da minha casa.
E a justiça não age. Eu tô imaginando a vida dessa menina, porque assim, ela tá tentando ir pra escola. Ela não tá indo, na verdade, ela não tá indo pra escola, porque ela tá com medo de encontrar esse pai dela e ele poder fazer alguma coisa. Ela tá com medo de sair na rua. Ele tem medida protetiva, tem tornozeleira eletrônica e a justiça não tá fazendo nada. Eu fui ouvida uma vez. E nessa vez, ainda banalizaram o que eu passei. Banalizaram os abusos, banalizaram tudo que ele fez. Agiram como se eu estivesse mentindo, agiram como se eu estivesse inventando aquilo tudo, porque ele manipulou todo mundo. Entendeu? É isso que ele é, manipulador a níveis extremos. Ele tem áudios prometendo acabar com a vida da minha mãe. E a justiça não leva isso em conta. Eu tive crises de ficar completamente fora de mim. Eu completamente assim, em pânico. E mesmo assim, não acreditam no meu lado da história. Porque dizem que, você não tem provas de que ele abusou você. Então a justiça tá esperando o quê? Que ele acabe com a vida delas? Porque a gente, enquanto tava sendo abusado, o que a gente ia fazer? A gente ia pegar um celular e começar a gravar pra ele matar a gente na mesma hora? Eu acho que ninguém tá entendendo aqui da justiça daqui da minha cidade, que eu moro em Tianguá, Ceará. E eu quero denunciar o Conselho Tutelar. Porque ninguém tá dando voz às vítimas de verdade, estão dando voz ao abusador. Entendeu? Porque o Conselho Tutelar dá informação pra ele, porque ele já foi motorista do Conselho Tutelar daqui de Tianguá. E ele tem essas amizades. E falam pra ele as coisas do processo que ele não poderia saber. Ele foi na minha escola, mesmo tendo medida protetiva. A minha mãe tenta ao máximo não falar como tá o processo, porque isso já me deu diversas crises. Um oficial de justiça veio na minha casa porque ele pediu pra tirarem a medida protetiva. Por que ele quer que a gente tire a medida protetiva? Porque ele quer ficar passando aqui, mesmo com tornozeleira eletrônica, ele continua passando aqui na frente. Ele quer fazer medo, ele quer torturar, porque ele ama isso. Ele ama torturar. Eu conheço o meu pai. Ele não é quem ele aparenta ser. Ele é manipulador. Então, assim, antes que pensem mas é porque ele tem algumas fotos de quando eu era pequena, ele tem alguns áudios de quando eu era pequena e quando a minha mãe ainda tava casada com ele, né? Como tipo assim, porque você demonstrava muito amor pelo seu pai. É óbvio, eu era uma criança. Que criança que não vai amar o pai? Eu não entendia que o que ele fazia era errado. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho da injustiça que eu estou vivendo na minha vida e com a da minha mãe. Já não basta todos os traumas que ele causou, a gente ainda tendo que passar por tudo isso, ele querendo a minha guarda pra quê? O que ele quer fazer comigo? Isso é um absurdo, completamente absurdo. Eu não queria ter que transformar o meu canal, infelizmente ter que falar sobre isso no meu canal, mas é a única forma, porque a justiça não está sendo feita. E se não querem me ouvir, eu vou fazer com que eu seja ouvida, entendeu? Então, assim, saiba, Conselho Tutelar e Ministério Público, que o que vocês estão fazendo é um absurdo. Vocês não estão acreditando na versão da vítima. Vocês estão preferindo escutar um abusador. Isso é um absurdo. Eu não tenho nem palavras pra descrever o tamanho do choque que eu tenho, tá? Tudo que ele tá denunciando, o cárcere privado, maus tratos, era tudo isso que ele fazia. Era exatamente isso que ele cometia. Ele proibiu eu e minha mãe de a gente sair de casa. A gente não podia sair de casa. E se saísse, ele surtava e quebrava as coisas. Tô cansada de ter que viver com medo, porque eu tenho medo de sair de casa. Eu sinto como se ele estivesse me vigiando. Eu não tô indo pra escola, eu tô tendo que estudar em casa, porque eu tenho medo. Eu não aguento mais ter medo. O meu avô é mais pai do que o meu próprio pai biológico, tá? A minha avó é a minha segunda mãe. Eu tenho duas mães, a minha mãe mesmo e a minha avó. Mas o Jorge não se encaixa nisso. O meu pai não se encaixa nisso. Ele não é família. Ele só é genitor. Mas ele não é família. Ele não é um pai de verdade. Porque um pai que ama não faz as coisas horrendas que ele fez. Então eu venho aqui pedir justiça, tá? Porque eu não aguento mais não ser ouvida. E eu quero pedir perdão se isso causou gatilho pra alguém, mas é o que tá acontecendo. Eu não posso esconder mais isso. Porque vocês me acompanharam desde que eu tinha 8 anos, então vocês merecem saber. Gente, assim, eu estou em completo choque com esse relato dela. A gente não espera, né? Aquilo que eu falei, a gente não espera que as pessoas estejam passando por isso. E ela também nunca foi de mostrar o rosto, ela não é influencer nem nada, ela é youtuber, ela faz os vídeos dela jogando, sabe? Pra depois não vir falando assim, que é a mídia, que não sei o quê. Não. Ela teve um ato desesperador, porque assim, quando é uma pessoa que ela tem um pouquinho mais de influência, quando tenta resolver pela justiça e a justiça não resolve, aí tem que fazer o quê? Exatamente isso daí. Aí o que acontece? O Conselho Tutelar fez uma nota de repúdio rebatendo as coisas que a Vitória ela fala. Eu vou ler com vocês, mas
é de tamanho absurdo. O Conselho Tutelar vem a público esclarecer que é um órgão permanente e autônomo, responsável pela garantia e defesa dos direitos da criança e do adolescente, atuando sempre com responsabilidade ética, legalidade e absoluto compromisso com a proteção íntegra prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Diante das declarações recentemente divulgadas, o Conselho Tutelar repudia veemente quaisquer acusações infundadas que atente contra a honra, a credibilidade e a seriedade do trabalho desenvolvido por este órgão, destacando que jamais compactuou, favoreceu ou divulgou informações sigilosas relacionadas aos casos acompanhados. Ressalta-se ainda que todas as providências cabíveis foram devidamente adotadas pelo colegiado de forma transparente, responsável e em estrita conformidade com os princípios legais e institucionais que regem a atuação deste órgão. Informamos que as declarações proferidas já estão sendo devidamente analisadas e que serão adotadas as medidas legais cabíveis, inclusive com o devido encaminhamento ao Ministério Público e ao Poder Judiciário, para que os responsáveis pelas denúncias apresentem as respectivas provas e esclarecimentos perante as autoridades competentes. Cada palavra que eu tô lendo tá me dando um nojo, mais um nojo tão grande que tá sendo difícil de ler isso daqui. Ressaltamos ainda que o referido caso tramita em segredo de justiça, sendo acompanhado de forma rigorosa por diversos órgãos de proteção à criança e ao adolescente, entre eles o Ministério Público, o Poder Judiciário e a Defensoria Pública, advogados constituídos e demais instituições vinculadas ao Estado do Ceará. O Conselho Tutelar também informa que está em contato com a Comissão da Criança e do Adolescente da OAB, subseção Ibiapaba, com o Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente de Tianguá, bem como com outras instituições de proteção e garantia de direitos, visando assegurar o acompanhamento responsável, transparente e legal do caso, além da adoção das providências necessárias por parte deste órgão. Por fim, comunicamos que o setor jurídico já está sendo acionado para a adoção das medidas judiciais e administrativas pertinentes, diante da gravidade das acusações e da necessidade de preservação da integridade institucional deste órgão. Eles não falam em nenhum momento sobre a menina, sobre o que está acontecendo, não. Ou seja, quando a gente lê uma nota de repúdio dessa, a gente vê aonde que o Conselho Tutelar está errando, pensando em si, pensando na integridade deles, em vez de olhar para essa situação da Vitória e tentar ajudar ela. Inclusive, gente, aqui eles fizeram, né, essa nota de repúdio e silenciou os comentários. Mas assim, se vocês olharem em todas as outras fotos do Conselho Tutelar, tudo aqui, vocês vão ver o tanto de comentário que tem do pessoal falando deles, que eles deveriam ter vergonha, e realmente eles deveriam ter muita vergonha. Gente, eu vou colocar pra vocês também o áudio vazado dele, tá? Gritando com elas, ameaçando elas. Eu só tô esperando o momento certo! Eu tô fazendo passo por passo, olha! Passo por passo! Escuta na cara! Você não deveria ter mexido comigo! Sua escuta! Escuta! Eu juro! Eu vou até os confins do... Mas você não vai! Eu não vou deixar! Você vai pagar! Você vai pagar pelo que você fez! Centímetro por centímetro! Você vai pagar! Eu vou te perseguir! Eu vou tirar tudo de você! Eu vou tirar! Você vai pagar! Você vai perder tudo! Sabe o que é tudo? Pra você perceber que a sua família nunca te chamou! Você não é nada! Sabe o que é nada? Nada! Tu vai perder tudo! Tudo! Pra você aprender! Eu vou te perseguir, Ana! Eu vou te perseguir! Aonde você for! Tu vai ver, Ana! Tu vai ver quando você começar a perder tudo! Eu falei! Se você se voltar pra essa coisa que você diz que é família, você vai perder tudo! Você vai pagar! Áudios agressivos, com ameaças, que mostram claramente o nível de violência e o perigo que a família está enfrentando. E a pergunta que fica é, o que mais precisa acontecer para que alguma providência seja tomada? Existem medida protetiva, existem denúncias, existem alertas, existem ameaças.
E mesmo assim, esse homem continua solto. Tem tudo isso. E aí o que o Conselho Tutelar faz? Nota de repúdio. O que a Justiça faz? Precisa de mais provas. E aí a cada minuto que passa, elas correm mais perigo. Crime de descumprimento de medida protetiva de urgência. Olha isso, gente, que absurdo. Print do celular da minha mãe de hoje, dia 17/5, às 1h, quando o meu genitor se aproxima de nós, chega essa notificação em tempo real. E a Justiça não faz nada. Gente, aqui, ó, às 9, às meio-dia, às 6, ele tá próximo. E mesmo assim, com esses alertas, em vez da polícia aparecer alguma coisa do tipo, não, vamos deixar ele fazer o que ele quer. Então, para que serve isso? O advogado da família informou que um novo boletim de ocorrência foi registrado. Segundo o relato, mais uma vez a orientação recebida foi de esperar. Enquanto isso, mãe e filha seguem vivendo sob medo, pressão e insegurança. Até quando uma família vai precisar implorar por proteção para ser realmente ouvida? O caso da Vitória continua levando questionamentos graves sobre a atuação da rede de proteção em Tianguá. Meu Deus. Segundo o relato da família, a delegacia informou que os alertas de aproximação enviados pelo sistema de tornozeleira eletrônica do acusado não seriam suficientes para um pedido de prisão. A justificativa dada teria sido de que os alertas seriam vagos, mas a pergunta que revolta milhares de pessoas é: receber no celular alertas de aproximação emitidos pela tornozeleira eletrônica do próprio agressor é algo vago? Então, se é assim, gente, pra que colocar uma tornozeleira eletrônica? Pra que emitir alerta, se não significa nada? Até quando mãe e filha precisarão conviver com medo para que as medidas mais firmes sejam tomadas? O caso da Vitória continua expondo falhas graves e levantando questionamentos urgentes sobre a proteção às vítimas em Tianguá. Eu acho que não só em Tianguá, tá? Mas é em todo o Brasil mesmo. É só a gente ver aí a alta taxa de feminicídio, tudo isso. É isso, meus amores, o vídeo de hoje é esse. Deixa aí embaixo a sua opinião, né, nos comentários. E não se esqueça de se inscrever aqui no canal e também de se inscrever nas minhas redes sociais que estão aqui embaixo da descrição do vídeo, tá bom? E espero que a justiça seja feita pra ela e pra mãe dela. Um beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Bye, bye.